Bom, vamos resolver então mais um problema envolvendo aí propriedades termodinâmicas. Agora a gente tem um exemplo que pede para a gente obter um específico aí do S34A. Primeiramente aí a 600 kPa e 35 graus Celsius e segundo a 500 kPa e 10 graus Celsius. Bom, qual que é o procedimento que a gente normalmente segue para a gente obter? Uma vez que a gente tem várias tabelas, né, para diferentes estados, a gente precisa então obter qual estado que a gente vai consultar nossas tabelas. Então nós fazemos aqui, por exemplo, um esboço do diagrama PV, e aqui a gente tem então representamos uma linha de temperatura constante. Se eu estivesse desenhando outro diagrama, eu poderia representar por talvez pressão constante, né? Fosse um diagrama de temperatura, alguma coisa, eu representaria uma linha de pressão constante. Então temos aqui a linha de 35 graus Celsius. Ok? Aí eu vou na tabela de saturação e vou ver quanto que corresponde esta temperatura, né? Então temos aqui R134A saturado. Nós temos então a pressão correspondente de 887,6. Bem aqui no limite da tela, né? Vou subir um pouquinho aqui. 887,6, ok? Então, esta linha aqui, horizontal, essa região horizontal aqui da linha de temperatura constante, corresponde, então, à linha de 887,6 kPa, ok? Mas meu problema pediu 600, então eu preciso agora desenhar uma linha de 600 kPa, pressão constante. Uma linha de pressão constante é uma horizontal, né? Então, como 600 é menor do que 887, esta linha de 600 vai estar abaixo. E a minha linha de temperatura constante cruzou a minha linha de pressão constante na região de vapor superaquecido. Então, eu preciso ir na tabela do vapor superaquecido, né? Então, se a gente vir aqui na tabela de vapor superaquecido de R134A, 600 kPa, eu vou ter então aqui as minhas propriedades. Eu preciso usar 35, correto? Veja bem que eu não tenho aqui 35, eu tenho 30 e eu tenho 40, né? Como nós estamos aqui exatamente no meio dessas duas linhas, né? Nós podemos fazer uma média aritmética entre os dois valores, né? Posteriormente, num outro vídeo, né, vocês verão aí que uma alternativa seria fazer a interpolação entre essas duas linhas, mas como nós estamos aí exatamente no meio das duas linhas, a interpolação linear vai dar então o mesmo resultado aí de uma média, o que é mais fácil da gente fazer a média do que fazer a interpolação. Então eu encontrei aí 0,37025, né? Então, meu volume ali na letra A será 0,037,025 metros cúbicos por quilograma. Ok? Então, na letra B, nós vamos fazer então o mesmo processo, né? Vamos representar aqui o nosso diagrama PV, né? O esboço, né, do nosso diagrama PV. Vou fazer aqui uma linha de temperatura constante para representar a nossa temperatura de 10 graus Celsius. Ok? Vou então na minha tabela de saturação a 10 graus Celsius. Eu encontrei então aqui 415,8. Né? Então esse trecho aqui horizontal da minha temperatura, linha de temperatura constante, corresponde, está na mesma posição que esta linha horizontal de pressão constante de 415,8 kPa, ok? Mas o problema me pediu 500, né? Então, 500 kPa será um pouco acima, né?
Então, a curva de 500 cruzou aqui com a curva de 10 na região de líquido subresfriado, ok? Ou líquido comprimido. Bom, se nós procurarmos na nossa tabela, né, nós não teremos aí uma tabela para o líquido comprimido de R134A. A única tabela que a gente tem líquido comprimido é para água. E aí, o que a gente pode fazer, né? Esta linha de temperatura constante, né? Ela é aqui nessa região do líquido, né? Meu desenho não está muito bem em escala, né? Mas ela é uma linha vertical, que corresponde, então, a uma linha de volume específico constante, né? Então, para mim descobrir quanto que vale volume neste ponto aqui, ó, 500 kPa e 10 graus Celsius, eu posso obter neste ponto aqui, que seria, então, o volume específico do líquido a 10 graus Celsius, né? Então, aqui, a gente pode aproximar as propriedades do líquido a 10 graus Celsius e 500 kPa, líquido subresfriado, pelo líquido saturado na mesma temperatura, né? Então, a 10 graus Celsius, o meu volume do líquido vale 0,00794. Né? Então, isso V vale 0,000794 metros cúbicos por quilograma. Ok? Nós podemos, inclusive, fica aí um exercício interessante para quem tiver interesse, calcular as propriedades num software, né, por exemplo, o Coolprop, comparar esse valor do líquido a 10 graus Celsius, líquido saturado a 10 graus Celsius e líquido subresfriado a 500 kPa e 10 graus Celsius. Vocês vão ver aí que a diferença entre os dois resultados é muito pequena, ok? Então, até o próximo vídeo.